Saudações vascaínos e um pouco, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, falar hoje do jogo Vasco 3, Fluminense 2. Cara, que jogo, velho, que jogo. Esse jogo foi à noite, né, cara? Foi de 4 da tarde. É porque na última vez eu falei que o jogo foi à noite, foi de manhã. Enfim, jogo dessa tarde. O Vasco jogou muito bem. Fazia tempo que eu não vi o time jogando dessa forma, com essa agressividade, mostrando a força do Vasco. Foi uma ótima vitória, um jogo tenso até os últimos minutos. A vitória do Vascão foi merecida e eu vou falar um pouquinho desse jogo aqui para vocês. Vamos lá. O Vasco repetiu a escalação do último jogo, que deu certo no jogo contra o Bahia. Matheus Vital e Douglas dando mais mobilidade ao meio, Luiz Fabiano centralizado e Kelvin e Pikachu nas pontas. Enfim, o Pikachu mais uma vez jogou um pouco abaixo dos outros, mas eu vou falar disso mais pra frente. O Vasco começou o jogo avassalador, indo pra cima, tocando a bola na área do Fluminense, pressionando o Fluminense dentro do seu próprio campo. O primeiro tempo foi todo do Vasco, deixou o Fluminense acuado por quase todo o primeiro tempo. Mais uma vez os jogadores de frente jogaram muito bem. Douglas Luiz, Matheus Vital, Kelvin, Luiz Fabiano. Como eu disse, o que atuou um pouco menos foi o Iago Pikachu, ele não rendeu tão bem quanto os outros, mas teve participação importante novamente. O Vasco pressionava, mas não conseguia tirar o seu gol, até que finalmente furou o bloqueio do Fluminense e saiu o primeiro gol do Vasco. Bola cruzada na área, Luiz Fabiano raspou de cabeça, sobrou do lado do Pikachu, que olhou exatamente a posição do Luiz Fabiano e deu um cruzamento alto para ele. Luiz Fabiano fez um jogo de corpo que tirou o zagueiro Nogueira, assim ele subiu sozinho e cabeceou para o gol. Nem foi uma grande cabeçada, mas só de ter tirado o zagueiro da jogada, ele conseguiu dar uma cabeçada limpa. Primeiro gol do Vasco. Um gol bom com a bola trabalhada. Gol de centroavante. Cara, o jogo tava feição pro Vasco. A torcida motivando muito, gritando, indo pra cima. Os jogadores muito motivados. E o primeiro gol deixou o Vasco uma escala boa para a vitória. Antes do final do primeiro tempo, o Fluminense também teve uma chance, que deu até frio, a bola bateu na trave. Contudo, o Vasco ainda estava mandando no jogo. No segundo tempo, as coisas mudaram um pouco. Esse jogo ele teve muita batalha técnica. Tanto o Abel Braga quanto o Milton Mendes mexeram bastante nos seus jogadores para tentar deixar o time da melhor forma para vencer o jogo. No segundo tempo, o Abel Braga trocou de posição o Gustavo Scarpa e o Wendel. Assim, o time do Fluminense ficou bem mais ofensivo. E o Vasco, por estar ganhando de 1-0, passou a esperar um pouco mais o Fluminense. Não abriu mão de atacar, ainda estava atacando muito, mas dava uma segurada, não fazia mais aquela marcação-pressão. Nisso, o Fluminense acabou achando seu primeiro gol. Bola cruzada na área, resvalou na mão do Jean, pênalti. É aquele lance de meia interpretação. Alguns vão dizer que foi, outros vão dizer que não foi, mas de fato a bola bateu na mão dele. O juiz marcou pênalti, o atacante Henrique do Dourado cobrou e cobrou muito bem. Primeiro gol do Fluminense. Pois é, a insegurança já começou a bater um pouco, o time teria que remar novamente para conseguir a sua vitória, só que aí o Fluminense acabou achando outro gol. Chute para dentro da área do Vasco, Martin Silva espalmou, a bola sobrou dentro da área, Gilberto foi tirar, sendo que o atacante do Fluminense foi mais rápido que ele, tomou a frente. No que ele tomou a frente, o Gilberto não tinha visto e acabou chutando o jogador do Fluminense. Outro pênalti para o Fluminense. Henrique Dourado cobrou de novo, dessa vez no outro canto, e fez mais um gol. O Fluminense acabava de virar sobre o Vasco de 2-1. Pois é, vou falar um pouco das mexidas do Milton Mendes e o que mudou no jogo. O Milton Mendes ele trocou o Paulão e o Breno de lugar. Quando o Gustavo Scarpa trocou com o Wendel, o Vasco ficou com aquele lado esquerdo muito ruim. E o Paulão estava melhor nas antecipações que o Breno. Por isso o Milton Mendes trocou eles de lugar. O Milton Mendes também fez outra mexida que iria mudar muita coisa no time. Ia mudar o astral do jogo, ia mudar toda a atmosfera da partida. Ele colocou o Nenê em campo. Como eu disse, o Iago Pikachu ele não estava rendendo tanto. Desde o último jogo ele também não rendeu tanto. Mas ele é um jogador que ele chega a ser decisivo. No último jogo ele fez um gol, nesse ele deu uma assistência. Enfim, eu vou falar disso em outro vídeo. Milton Mendes tirou o Pikachu, colocou o Nenê para cadenciar um pouco mais o jogo e dar um toque de mais qualidade, moveu o Matheus Vital para o lado e o Vasco começou a correr atrás de seu gol. O Kelvin, que também estava jogando muito bem, cansou um pouco, não estava correndo como antes. Aí o Milton Mendes fez a mexida que iria mudar a cara do jogo. Ele tirou o Kelvin e colocou o Manga Escobar. Enfim, foi a melhor partida do Manga Escobar pelo Vasco, ele jogou muito bem. Graças a ele que o Vasco acabou virando, bem, não só graças a ele, né? Graças ao time todo. Mas ele teve sua parte individual que fez a diferença no jogo. O Vasco voltou a atacar, pressionar, ir para cima do Fluminense, tentar fazer o seu gol. O time não desistiu, a torcida não desistiu. Com isso, numa jogada no bico da área do Fluminense, Manga Escobar fez um drible em 2 marcadores do Fluminense
e chutou cruzado. Que bomba! Segundo gol do Vasco que animou a torcida e deu esperança para virar e vencer o jogo. Foi um ótimo gol do Manga Escobar. Tanto o drible quanto o chute foram muito bem executados e acredito que talvez ele tenha cavado uma vaguinha aí. O Fluminense parecia ter se conformado com o empate. O Abel até fez umas mexidas. O time tentou um pouco, mas parecia estar mais comprometido em marcar. Porém, quase nos apagares das luzes, o jogo já aos 47 do segundo, Manga Escobar fez mais um drible, que a bola ficou um pouco longa, mas aí ela sobrou para quem? Para o Nenê, que estava bem posicionado, apenas ajeitou o corpo e chutou cruzado. Terceiro gol, gol da vitória do Vasco. E que vitória, que jogo emocionante, um jogo eletrizante. Vasco saiu com a vitória, com uma merecida vitória. Na minha humilde opinião, eu sei que futebol não é uma coisa muito justa. Nem sempre quem joga melhor vence. Mas nesse caso, se fosse para existir um vencedor nesse jogo, por merecimento, teria que ser o Vasco. Do Fluminense eu dou destaque ao Gustavo Scarpa, jogou muito bem, é um meia muito habilidoso. E ao Henrique Dourado, né? Fez 2 gols, gols de pênalti, mas foram gols, enfim. Bem, a defesa do Vasco, ela não se comportou mal. Tendo em vista que é uma zaga que não se conhecia muito bem e que o jogo foi um jogo muito eletrizante, muito corrido, eu achei que a defesa não se comportou mal. Teve sim 2 pênaltis, mas eu acho que num todo a defesa se comportou sim muito bem. Acredito que Paulão e Breno ainda vão evoluir muito para o campeonato. Bem, no meio de campo, Douglas eu dou destaque sempre. O garoto jogou muito bem. O Jean, cara, o Jean é um caso à parte. Ele é um jogador meio bipolar. Uma hora ele faz uma parada muito foda e outra hora ele faz uma merda muito sinistra. Pois ele é um jogador muito voluntarioso, ele se entrega bastante, ele corre atrás, ele busca a bola, ele dá carrinho, ele tá correndo o jogo inteiro. Ele é um bom volante, ele é um volante. Não é um jogador extremamente habilidoso, que vai dar ótimos passes, que vai controlar bem a bola, mas é um jogador que dá muita proteção à zaga. Teve a infelicidade do pênalti? Sim. Mas eu acredito que ele foi um jogador muito útil nessa partida. Matheus Vital jogou muito bem também. Mais uma vez o garoto jogou em um bom nível. Acredito mesmo o Nenê voltando, o Matheus Vital tem que ser mantido nesse time, de repente no lugar do Iago Pikachu. No ataque eu vou destacar o Kelvin, jogou mais uma vez muito bem. Driblou, partiu para cima, criou jogadas. Eu acho que o Kelvin tem evoluído bastante. E Luiz Fabiano. Luiz Fabiano mais uma vez fez uma boa partida, fez seu gol, fazia bem a parede, fazia o pivô muito bem. Enfim, eu acho que o time ofensivamente está subindo muito de produção. Manga Escobar entrou muito bem, mudou a partida, fez o seu gol, deu meio que passe para o segundo gol. Enfim, Manga Escobar foi a melhor resposta à vinda do banco. Nenê, cara, Nenê dispensa comentários. Ele é um jogador tecnicamente muito bom, fez o gol da vitória, também jogou bem enquanto esteve em campo. Acredito sim que o Nenê tem vaga nesse time. Talvez ele cadencie sim um pouco o jogo, mas acredito que a qualidade dele possa sobressair. Cara, teve mais alguém que entrou. Quem foi o outro jogador que entrou? Caraca, quem foi? Muriqui! O Muriqui jogou, né? Caraca. Então, não tem muita coisa pra falar do Muriqui, não. Melhor em campo. Cara, é difícil dar um melhor em campo. Muita gente jogou muito bem. Mas eu vou dar o melhor em campo para o Manga Escobar. Porque ele mudou o jogo. Ele mudou a partida. Entrou, tocou, fez seu gol. Deu meio que uma assistência para o segundo. Então, na minha humilde opinião, Manga Escobar, melhor do jogo. Pior do jogo, Muriqui. Eu nem sabia que o Muriqui tinha entrado. Cara, eu esqueci completamente que esse jogador estava em campo. Eu ainda não sei qual é do Muriqui com o Vasco, mas por enquanto ainda não mostrou a que veio. Bem, basicamente isso. O Vasco jogou muito bem, foi uma ótima vitória. A rodada desse mês já acabou, o Vasco conquistou 6 pontos. Se pararmos para pensar, é uma média boa, perdeu um jogo e ganhou 2. Então acredito que o time está no caminho certo. Acho que o jogo contra o Fluminense foi um dos melhores jogos que o Vasco fez. Fez uma boa partida, controlou o jogo desde o início, fez gols com boas características de seus jogadores. Enfim, eu acho que o Vasco melhorou bastante de produção do início do Brasileirão para cá. Eu espero que isso continue, porque próximo mês a tabela é bem mais complicada. Bem, antes de encerrar, eu quero dar um recado curto aí para vocês. Primeiramente, pedir desculpa pelo último jogo.
em que eu tava falando que o jogo foi à noite, na verdade o jogo tinha sido de manhã. Foi pura falta de atenção minha, foi mal mesmo, pretendo não repetir esse erro. Também falar sobre as negociações, muita gente está perguntando vídeo de negociação e tal. Enfim, é muito nome e basicamente são coisas para eu desmentir. A maioria desses nomes não vem pro Vasco. Eu tô fazendo um vídeo que eu espero que saia hoje. Se não sair hoje, até meio-dia de domingo ele deve estar saindo com várias negociações atualizadas, ok? Mas me diz você, sobre o jogo Vasco e Fluminense, o que você achou do jogo? Foi um bom jogo? E quem foi o melhor? Quem foi o pior? E quais são as suas perspectivas para o futuro do Vasco no campeonato? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou, até mais.